O garoto segurou sua mão e o que aconteceu depois mudou o destino de todos para sempre. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Daniel acordou embaixo da marquise de uma padaria fechada. Tinha 8 anos, mas parecia menor por causa da magreza extrema. O sol ainda não tinha nascido completamente e o frio da madrugada fazia seu corpo tremer. Não tinha cobertor. Apenas uma camiseta rasgada e uma calça suja que alguém tinha jogado fora. Seus pés descalços estavam machucados de tanto andar pelas ruas de concreto. Ele não se lembrava de ter tido uma casa, não se lembrava da mãe ou do pai. As únicas memórias que tinha eram de ruas, fome e solidão. Mas havia algo diferente em Daniel, algo que ele mesmo não entendia completamente. Quando tocava em alguém que estava doente ou machucado, sentia um calor estranho nas mãos e a pessoa melhorava. Não sempre, não com todos, mas acontecia com frequência suficiente para que ele soubesse que não era coincidência. Levantou-se devagar e caminhou até uma torneira pública que ficava na pracinha ali perto. Lavou o rosto e bebeu água. A fome apertava como sempre. Mas Daniel tinha aprendido a conviver com ela. Olhou para o céu que começava a clarear e fez o que fazia todas as manhãs. Bom dia, obrigado por mais um dia. Se puder mandar comida hoje, eu agradeço. E se tiver alguém que eu possa ajudar, me mostra quem é. Ele falava baixinho, como se conversasse com um amigo invisível ao seu lado. Não sabia rezar direito, não conhecia as orações que via as pessoas falarem nas igrejas, mas falava do jeito dele, com as palavras que tinha. As ruas começavam a encher de gente. Pessoas corriam para o trabalho, carros buzinavam, o mundo girava em alta velocidade. Daniel caminhava entre todos invisível para a maioria. Às vezes, alguém desviava dele com nojo. Outras vezes, jogavam moedas no chão sem nem olhar para ele. Ele pegava o dinheiro e agradecia, mesmo quando as pessoas já tinham ido embora. Naquela manhã, passou por uma feira livre que estava sendo montada. O cheiro de frutas, pães e comida fazia sua barriga roncar alto. Um feirante, seu José, um senhor de cabelos brancos e rosto cansado, estava organizando as caixas de laranjas quando viu Daniel observando de longe. "Oi, menino, tá com fome?" Daniel acenou que sim, sem coragem de falar. Seu José pegou 2 bananas e uma maçã e entregou para ele. "Toma e fica com Deus, viu?" "Obrigado, senhor." "Deus abençoe o senhor." Daniel comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a melhor refeição do mundo. Seu José observava o menino com pena. Tinha vontade de fazer mais, mas mal conseguia sustentar a própria família com o que ganhava na feira. Do outro lado da cidade, em um hospital particular luxuoso, Rodrigo Tavares estava deitado em uma cama de UTI, cercado por aparelhos que apitavam constantemente. Tinha 52 anos e tinha construído um império do zero. Começou vendendo produtos de porta em porta aos 18 anos, trabalhava 18 horas por dia, dormia pouco, comia mal, mas tinha um objetivo claro: sair da pobreza e dar uma vida melhor para si mesmo. Aos 25 anos, abriu sua primeira loja. Aos 30, tinha 3. Aos 40, tinha uma rede com mais de 50 lojas espalhadas pelo país. Faturava milhões por ano. Tinha mansão, carros importados, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas pagou um preço alto. O casamento não durou. A esposa morreu em um acidente de carro quando Marina, a filha, tinha apenas 2 anos. Rodrigo se afundou no trabalho, usando os negócios como forma de escapar da dor da perda. Marina cresceu praticamente sozinha, criada por babás e depois por si mesma. Rodrigo estava sempre viajando, sempre em reuniões, sempre ocupado demais. Ele amava a filha, mas não sabia demonstrar. Dava dinheiro, presentes caros, mas não dava presença, tempo, atenção. Agora, deitado naquela cama de hospital, Rodrigo percebia com clareza brutal que tinha desperdiçado tudo que realmente importava. Tinha dinheiro, mas ia morrer sozinho. Tinha sucesso, mas não tinha felicidade. Tinha conquistado o mundo, mas tinha perdido a alma.
O câncer tinha se espalhado. Começou no pâncreas, um dos piores lugares possíveis. Quando foi diagnosticado, já estava avançado. Metástase no fígado, nos pulmões, nos ossos. Os médicos tinham dado 6 meses no início, mas Rodrigo lutou. Fez quimioterapia agressiva, que o deixou fraco e sem cabelo. Tentou imunoterapia experimental, que custou fortunas. Foi para clínicas no exterior, nos Estados Unidos, na Suíça, em Israel. Gastou milhões tentando comprar mais tempo. Nada funcionou. O câncer era implacável, crescendo mais rápido do que qualquer tratamento conseguia combater. E agora, 11 meses depois do diagnóstico inicial, estava ali, no final da linha. O corpo magro, a pele amarelada pela falência hepática, a respiração difícil por causa dos tumores nos pulmões. Ele olhou para o teto do quarto de hospital e sentiu o peso da realidade caindo sobre ele. Ia morrer. Um homem que sempre controlou tudo, que sempre encontrou soluções, que sempre venceu os obstáculos, estava diante do único problema que o dinheiro não podia resolver. Marina, sua filha de 25 anos, entrou no quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela era formada em administração, trabalhava na empresa do pai, mas nos últimos meses tinha praticamente abandonado tudo para ficar ao lado dele. Era bonita, inteligente, tinha a vida toda pela frente, mas estava destruída vendo o pai definhar. "Oi, pai. Como você está se sentindo?" "Do mesmo jeito de ontem, pior." A voz dele saiu fraca, rouca, cada palavra custava esforço. Marina segurou a mão do pai, tentando ser forte, mas as lágrimas começaram a cair novamente. Rodrigo sentiu uma dor no peito que não tinha nada a ver com o câncer. Era a dor de deixar a filha sozinha, de não vê-la casar, não conhecer os netos, não estar lá quando ela precisasse. Era a dor de perceber tarde demais que tinha sido um pai ausente durante tantos anos. "Não chora, Marina. A gente sabia que esse dia ia chegar. Mas eu não estou pronta, pai. Nunca vou estar pronta para te perder. Eu desperdicei tanto tempo, trabalhei tanto. Para quê? Para morrer sozinho nessa cama. Eu devia ter passado mais tempo com você. Devia ter sido um pai melhor. Você fez o melhor que pôde, pai. Eu sei disso." "Não, não fiz. Eu escolhi o dinheiro ao invés de você. E agora o dinheiro não vale nada. Não pode me salvar. Não pode me dar mais tempo. Não pode consertar os erros que cometi." Marina apertou a mão do pai com mais força, sem saber o que dizer. Rodrigo fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Dr. Campos, o oncologista responsável, entrou no quarto com uma expressão grave. Era um homem de 60 anos, experiente, que já tinha visto centenas de pacientes morrerem, mas ainda assim se abalava com cada um. Conhecia Rodrigo há quase 1 ano. Tinha acompanhado toda a luta, todos os tratamentos, todas as esperanças que foram desmoronando uma a uma. "Senhor Rodrigo, Marina, precisamos conversar." Marina olhou para o médico com esperança desesperada, como se ele fosse anunciar algum milagre de última hora. Mas ela conhecia aquela expressão. Não eram boas notícias. "Os últimos exames mostram que a progressão está mais rápida do que esperávamos. O fígado está praticamente em falência total. Os pulmões estão comprometidos demais. O senhor tem no máximo 48 horas. Talvez menos. Sinto muito." O silêncio que caiu no quarto foi pesado, sufocante. Marina soltou um soluço e levou as mãos ao rosto. Rodrigo ficou olhando para o médico, processando as palavras, mas de certa forma já sabia. Sentia o corpo desistindo. Sentia a vida escorregando pelos dedos. 2 dias? Sim. Vamos fazer o possível para que o senhor não sinta dor. Podemos aumentar a morfina, deixá-lo mais confortável. Podemos chamar um padre se o senhor quiser. Qualquer coisa que precise, estamos aqui. Confortável para morrer. Dr. Campos não respondeu. Colocou a mão no ombro de Rodrigo em um gesto de solidariedade silenciosa e depois se aproximou de Marina falando baixo. "Marina, sei que é difícil, mas você precisa se preparar. Chamar as pessoas que ele gostaria de ver, resolver pendências, dizer o que precisa ser dito. O tempo está acabando." Marina assentiu
incapaz de falar. Dr. Campos saiu do quarto, deixando pai e filha sozinhos, com seus pensamentos e com a realidade brutal que não podia mais ser negada. Rodrigo olhou ao redor do quarto. Flores caras, enviadas por sócios e funcionários, equipamentos médicos de última geração, uma vista bonita da janela, mostrando a cidade lá embaixo. Tudo aquilo não significava nada. Ia morrer do mesmo jeito que qualquer pessoa pobre morreria. O dinheiro não fazia diferença no final. Marina, escuta, quando eu morrer, a empresa é sua, tudo é seu. Eu deixei tudo organizado, os advogados têm todos os documentos. Você vai ficar bem financeiramente. Eu não quero seu dinheiro, pai. Eu quero você, quero mais tempo com você. Eu sei, filha, eu também queria, mas não podemos ter. Então eu preciso dizer agora o que devia ter dito há anos. Eu te amo. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida e eu fui um pai terrível. Te deixei sozinha, te dei dinheiro ao invés de amor, trabalhei ao invés de estar presente. Me desculpa, por favor, me desculpa por tudo. Marina se jogou nos braços do pai, chorando descontroladamente. Rodrigo abraçou a filha com a pouca força que tinha, sentindo o corpo dela tremendo com o soluço. Eu te amo, pai. Sempre amei e sempre vou amar. Ficaram assim por longos minutos, abraçados, dizendo sem palavras tudo o que precisava ser dito. Quando Marina finalmente se afastou, estava um pouco mais calma, mas completamente destruída. Eu vou sair um pouco, tomar um ar. Você precisa de alguma coisa? Não, vai, descansa um pouco. Você está exausta. Marina beijou a testa do pai e saiu do quarto, caminhando pelos corredores do hospital como um zumbi. Suas pernas a levaram automaticamente para fora do prédio. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que a ajudasse a processar que em 2 dias seu pai estaria morto. Rodrigo ficou sozinho no quarto. Olhou para o teto, para as paredes brancas, para os monitores que mostravam sua vida se esgotando em gráficos e números. Pela primeira vez em décadas, Rodrigo sentiu lágrimas reais nos olhos. Não chorava desde a morte da esposa. Tinha se tornado duro, focado, racional. Tinha construído uma armadura emocional que nada penetrava. Mas agora, diante da morte, toda aquela armadura caiu em pedaços. Se existe alguém aí em cima, se existe Deus, qualquer coisa, eu preciso de um milagre. Eu sei que não mereço. Sei que fui egoísta, que desperdicei a vida que me foi dada, que fui um pai ausente, mas eu imploro, me dá mais um pouco de tempo com minha filha. É tudo que eu quero. Não quero ser rico, não quero sucesso, não quero nada disso. Só quero estar vivo para ver minha filha feliz. Eu dou tudo, tudo que eu tenho. Minha empresa, meu dinheiro, minhas propriedades, tudo. Só me deixa ficar, por favor. Ele sussurrou isso olhando para o teto, sem realmente acreditar que alguém estava ouvindo, mas fazendo mesmo assim, porque não tinha mais nada a perder. Não tinha fé, nunca teve. Via a religião como muleta para fracos, como superstição de gente ignorante. Mas no fim, reduzido àquela cama, sentindo a morte se aproximar, descobriu que até os céticos mais ferrenhos oram quando não há mais nada a fazer. Enquanto isso, Daniel estava caminhando pelas ruas sem destino certo. Tinha terminado de comer as frutas que seu José tinha dado e agora seguia adiante. Mas algo estranho estava acontecendo. Seus pés o levavam em uma direção específica, como se tivessem vontade própria. Ele tinha aprendido a confiar nesses momentos. Sempre que sentia esse impulso, significava que precisava estar em algum lugar, que alguém precisava dele. Caminhou por quase 1 hora, atravessando bairros, passando por ruas movimentadas e avenidas largas. As pessoas o ignoravam completamente, como se fosse invisível. Algumas o encaravam com desprezo, outras com pena, mas a maioria simplesmente não o via. Finalmente, chegou em frente a um hospital grande, moderno, com fachada de vidro e uma entrada imponente. Daniel nunca tinha estado ali antes, mas sentiu com certeza absoluta que era lá que precisava estar. Sentou-se na calçada, encostado na parede, e esperou. Não sabia o que, mas sabia que algo ia acontecer. Um segurança do hospital, um homem grande chamado Carlos, viu o menino e caminhou até ele com expressão severa. Ei, garoto, aqui não é lugar para mendigo.
sai daqui. Eu não estou fazendo nada de errado. Só estou sentado, não quero saber. Os pacientes e visitantes reclamam quando veem criança de rua na porta. Atrapalha o movimento, entende? Vai embora antes que eu tenha que chamar a polícia. Daniel ia se levantar quando viu uma mulher jovem saindo do hospital, praticamente correndo. Ela estava chorando descontroladamente, tão perturbada que não olhava para onde ia. Marina estava cega pelas lágrimas, pela dor, pelo desespero de saber que seu pai tinha apenas 2 dias de vida. Ela tropeçou nos próprios pés e caiu no chão de joelhos, ralando a pele. A dor física foi quase bem-vinda, uma distração momentânea da dor emocional que a consumia. Carlos, o segurança, correu para ajudá-la. A senhora está bem? Se machucou? Marina apenas balançou a cabeça, incapaz de falar entre os soluços que sacudiam seu corpo. Ficou ali no chão, de joelhos, com as mãos apoiadas no concreto, chorando como uma criança perdida. Daniel se aproximou, ignorando os olhares de desaprovação do segurança. Ajoelhou-se ao lado de Marina e viu que os joelhos dela estavam sangrando, a pele arranhada e suja. Você está sangrando, posso ajudar? Marina olhou para o lado e viu um menino negro, magro, descalço, com roupas velhas e rasgadas. Os olhos dele eram grandes, expressivos, cheios de uma preocupação genuína que contrastava completamente com sua aparência de abandonado. Em qualquer outro dia, Marina provavelmente teria se afastado, teria dito que estava tudo bem e seguido seu caminho. Mas naquele momento, destruída pela notícia da morte iminente do pai, ela apenas olhou para aqueles olhos infantis e viu bondade pura. Está tudo bem, obrigada. Mas Daniel já tinha colocado as mãos sobre os joelhos ralados de Marina. Ela sentiu algo estranho imediatamente. Um calor se espalhou pela pele machucada. Não era desconfortável, era quase reconfortante, como água morna sendo derramada sobre uma ferida. O calor se intensificou por alguns segundos, e quando o menino tirou as mãos, Marina olhou para baixo e não conseguiu acreditar no que via. Os ferimentos tinham parado de sangrar completamente. A pele, que estava arranhada e vermelha, agora parecia estar se fechando, como se o tempo estivesse acelerando o processo natural de cicatrização. Em alguns segundos, o que deveria levar dias para sarar estava praticamente curado, deixando apenas marcas superficiais que logo desapareceriam. Marina tocou os joelhos com as próprias mãos, passando os dedos sobre a pele que momentos atrás estava ferida. Olhou para Daniel com os olhos arregalados, a boca entreaberta em choque. Como você fez isso? Não sei. Às vezes acontece quando eu toco nas pessoas, quando elas precisam. Carlos, o segurança, também tinha visto tudo e estava completamente boquiaberto. Tinha trabalhado naquele hospital por 5 anos. Tinha visto muitas coisas estranhas, mas nunca nada parecido com aquilo. Ficou parado, sem saber como reagir, se devia chamar alguém ou simplesmente ignorar o que tinha acabado de presenciar. Marina sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Se aquele menino podia fazer isso com um ferimento simples, talvez pudesse fazer com coisas mais sérias. Talvez pudesse ajudar seu pai. Era uma esperança absurda, irracional, mas era a única esperança que tinha. Você pode curar outras coisas, doenças graves? Às vezes sim. Depende. Nem sempre funciona, mas às vezes funciona. Meu pai está morrendo. Lá dentro, na UTI, câncer terminal. Os médicos disseram que ele tem 2 dias de vida, no máximo. As palavras saíram atropeladas, desesperadas, misturadas com lágrimas. Você pode tentar ajudar ele? Por favor, eu imploro. Eu faço qualquer coisa. Eu pago o que você quiser. Eu te dou tudo. Só por favor, tenta salvar meu pai. Eu não cobro nada. Nunca cobrei. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Sempre ajudo. Marina pegou a mão do menino, aquela mãozinha pequena e suja, e praticamente o arrastou para dentro do hospital. Carlos tentou impedir no início, mas Marina gritou com uma autoridade que vinha do desespero. Deixa ele entrar, ele vai comigo. Eu autorizo. Se alguém tiver problema, fala comigo. Eles entraram no hospital. Passaram pela recepção, onde as atendentes olharam espantadas para o menino de rua, sendo arrastado por uma das visitantes mais frequentes. Subiram pelo elevador até o 5º andar, onde ficava a UTI. As enfermeiras tentaram impedir quando viram Daniel,
Mas Marina foi categórica. Ele vai ver meu pai. Agora. Se alguém tentar impedir, eu processo este hospital. Estou falando sério. Chegaram ao quarto de Rodrigo. Marina abriu a porta devagar e entrou, puxando Daniel pela mão. Rodrigo estava deitado na cama, com os olhos fechados, a morfina fazendo efeito. Parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. A pele estava amarelada, os ossos proeminentes sob a carne escassa. A respiração ruidosa e irregular. Pai, acorda, por favor, acorda. Tem alguém aqui que pode te ajudar. Rodrigo abriu os olhos lentamente, com dificuldade. Viu a filha primeiro e tentou sorrir, mas mal conseguiu mover os lábios. Depois viu o menino ao lado dela, um garoto negro, magro, sujo, descalço, parecendo ter saído diretamente da rua. Franziu a testa, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Marina! O que é isso? Por que você trouxe uma criança aqui? O que está acontecendo? Pai, eu sei que vai parecer loucura completa, mas esse menino, ele tem um dom, um poder. Ele curou meu joelho. Eu caí lá fora, ralei tudo, estava sangrando, e ele tocou e curou. Eu vi acontecer. O segurança também viu. Não foi imaginação, foi real. E ele disse que às vezes consegue curar doenças graves também. Ele pode te ajudar, pai. Pode tentar. Rodrigo olhou para Daniel mais atentamente. O menino tinha olhos calmos, serenos, muito maduros para a idade. Não parecia assustado pelo ambiente do hospital, pelas máquinas apitando, pela situação grave. Havia uma paz naquele rosto infantil que contrastava completamente com todo o desespero ao redor. Menino, como você se chama? Daniel, senhor. Daniel, minha filha acha que você pode me curar. Isso é verdade? Não sei, senhor. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas posso tentar. Sempre tento quando alguém pede. Rodrigo deu uma risada fraca, meio amarga, que terminou em uma tosse dolorosa. Quando finalmente parou de tossir, olhou para o menino com uma mistura de ceticismo e desespero. Eu estou morrendo de câncer em estágio terminal, metástase generalizada. Os melhores oncologistas do país, médicos que estudaram nas melhores universidades do mundo, disseram que não tem mais nada a fazer. Experimentei todos os tratamentos possíveis, gastei milhões. E você, um menino de rua que provavelmente nunca pisou em uma escola, acha que pode me curar? Daniel não se ofendeu com o tom, apenas continuou olhando para Rodrigo com aquela calma perturbadora. Não sou eu que curo, senhor, eu só ajudo. Peço ajuda e coloco as mãos. O resto não depende de mim, nunca dependeu. Pede ajuda para quem? Daniel apontou para cima com o dedo. Para ele. Rodrigo olhou para onde o menino apontava, depois de volta para ele. Sentiu vontade de rir, de mandar embora aquele garoto e sua superstição ridícula. Mas olhou para a filha e viu a esperança desesperada nos olhos dela. Viu que Marina estava se agarrando àquela possibilidade absurda, porque era a única coisa que tinha. E no fundo, bem no fundo, uma parte dele queria acreditar. Queria acreditar que havia algo mais, que milagres eram possíveis, que sua oração sussurrada minutos atrás tinha sido ouvida. Tudo bem, faz o que você tem que fazer. Não tenho nada a perder mesmo. Daniel se aproximou da cama devagar. Marina ajudou o menino a subir em uma cadeira para que ficasse na altura adequada. O garoto olhou para Rodrigo nos olhos por um longo momento, como se estivesse lendo algo profundo ali dentro, enxergando além do corpo doente, vendo direto na alma do homem. O senhor quer viver? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Era tão simples, tão direta, mas carregava tanto peso. Sim, eu quero. Quero ficar mais tempo com minha filha. Quero consertar os erros que cometi. Quero ter uma segunda chance de ser um pai melhor, um homem melhor. Daniel assentiu, satisfeito com a resposta. Colocou as mãos pequenas sobre o peito de Rodrigo, bem sobre o coração. Fechou os olhos e sua expressão ficou concentrada, séria, muito além da maturidade esperada de uma criança de 8 anos. E então começou a sussurrar. Não eram palavras bonitas ou decoradas. Não era uma oração formal com liturgia estabelecida. Era apenas uma conversa, simples e direta, do jeito que uma criança conversa com alguém que ama e confia completamente. Oi, sou eu de novo, Daniel. Preciso da sua ajuda com esse homem aqui. Ele está muito doente. Tem uma doença ruim que está matando ele.
A filha dele está sofrendo muito, com muito medo de perder o pai. E ele quer viver, quer ter mais tempo com ela. Se puder ajudar, eu agradeço muito. Ele parece ser importante para muita gente. E eu acho que ele pode ser uma pessoa melhor se tiver outra chance. Por favor, ajuda. Obrigado. Marina e Rodrigo observavam em silêncio absoluto. No início, nada aconteceu. Os aparelhos continuavam apitando no mesmo ritmo monótono. A respiração de Rodrigo continuava difícil e ruidosa. Tudo parecia exatamente igual. Marina sentiu a esperança começar a morrer no peito, a realidade cruel voltando para esmagar a fantasia de que um menino de rua pudesse fazer o impossível. Mas então, Rodrigo sentiu algo. Começou como um formigamento leve no peito, onde as mãos pequenas do menino estavam apoiadas. Era uma sensação estranha, como se milhares de pequenas agulhas estivessem cutucando suavemente por dentro. O formigamento se intensificou, se transformou em calor. Um calor que começou a se espalhar pelo corpo todo. Rodrigo arquejou. Os olhos se arregalaram. O calor se tornou intenso, quase insuportável, como se o sangue nas veias estivesse fervendo. Não era dor exatamente, mas era avassalador, consumindo cada célula, cada tecido, cada órgão. Pai, você está bem? O que está acontecendo? Mas Rodrigo não conseguia responder. Algo estava acontecendo dentro dele, algo que não conseguia explicar ou compreender. Sentia como se o corpo estivesse sendo desmontado e reconstruído de dentro para fora, célula por célula, tecido por tecido. Era aterrorizante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Os monitores começaram a apitar de forma diferente, mais rápida, mais alta. Uma enfermeira que estava passando pelo corredor ouviu o alarme e entrou correndo no quarto, pensando que era uma parada cardíaca ou alguma emergência fatal. O que está acontecendo aqui? Quem é esse menino? Como ele entrou na UTI? Mas antes que alguém pudesse responder, antes que a enfermeira pudesse puxar Daniel para longe, Rodrigo começou a tossir violentamente. Eram tosses profundas, convulsivas, que sacudiam o corpo inteiro. Marina gritou, pensando que o pai estava piorando, que estava morrendo bem ali na frente dela. Dr. Campos ouviu o grito e veio correndo. Várias outras enfermeiras e até um segundo médico entraram no quarto. Todos ficaram parados na porta, observando a cena surrealista de um menino de rua com as mãos no peito do paciente terminal, enquanto ele tossia como se estivesse expelindo os próprios pulmões. Uma enfermeira rapidamente colocou uma bacia ao lado da cama. Rodrigo cuspiu algo escuro ali dentro. Era sangue misturado com algo mais, algo viscoso, quase preto, com uma consistência estranha e um cheiro horrível. Ele continuou tossindo, expelindo aquela substância repugnante, enquanto todos observavam horrorizados e fascinados ao mesmo tempo. "Alguém tire esse menino daí! Agora!" gritou o Dr. Campos, finalmente reagindo. Mas Daniel não se moveu. Manteve as mãos firmes no lugar, os olhos ainda fechados, completamente concentrado em sua conversa silenciosa com um amigo invisível. E de alguma forma, ninguém teve coragem de tocá-lo, como se houvesse uma barreira invisível protegendo o garoto. A tosse de Rodrigo continuou por mais alguns minutos que pareceram horas. Ele expeliu mais e mais daquela substância escura, enchendo metade da bacia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a tosse começou a diminuir, se tornou mais espaçada, mais fraca, até finalmente parar completamente. Rodrigo respirou fundo e, pela primeira vez em meses, o ar entrou completamente nos pulmões, sem resistência, sem dor, sem o peso constante que tinha se acostumado a carregar. Respirou de novo, mais profundamente ainda, enchendo os pulmões até o limite, sentindo o oxigênio percorrer cada célula do corpo. Eu estou respirando, sem dor, sem dificuldade. Eu estou respirando normalmente. Dr. Campos estava pálido.
olhando para os monitores como se eles estivessem mentindo, como se fossem impossíveis. Os sinais vitais de Rodrigo tinham melhorado drasticamente em questão de minutos. A saturação de oxigênio, que estava crítica, abaixo de 80%, agora estava em 98%, completamente normal. A pressão arterial, que estava perigosamente baixa, tinha estabilizado. O ritmo cardíaco, que era fraco e irregular, agora estava forte, constante, saudável. Isso é impossível, absolutamente impossível. Alguém me diga o que acabou de acontecer aqui. Daniel finalmente tirou as mãos do peito de Rodrigo e deu um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio. Estava muito pálido, suando frio, claramente exausto. Marina correu para amparar o menino antes que ele caísse da cadeira. Você está bem, Daniel? Você está bem? Só cansado. Sempre fico assim depois. Só preciso descansar um pouco. Marina ajudou o menino a descer da cadeira e o sentou em uma poltrona no canto do quarto. Uma das enfermeiras, Dona Sônia, uma senhora de 50 anos com coração mole, pegou um copo de água e ofereceu para Daniel, que bebeu tudo de uma vez só. Dr. Campos se aproximou de Rodrigo e começou a examiná-lo rapidamente, quase freneticamente. Tocou, auscultou com o estetoscópio, verificou reflexos, olhou nos olhos com uma lanterninha. Sua expressão passou de ceticismo para confusão e, finalmente, para completa perplexidade, misturada com algo que parecia medo. Senhor Rodrigo, eu preciso fazer exames. Agora, urgentemente, tomografia, ressonância, exames de sangue, tudo. Preciso entender o que acabou de acontecer. O que você está vendo, doutor? Fala para mim. O que mudou? Doutor. Campos passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Seus pulmões estão funcionando perfeitamente. A respiração está completamente normal. Seu coração está batendo com força e regularidade. Sua cor melhorou. A icterícia diminuiu visivelmente. E essa substância que você expeliu, ele olhou para a bacia com nojo e fascínio. Eu nunca vi nada assim. Preciso analisar, mas se eu tivesse que chutar, diria que parece tecido necrosado. Tecido morto sendo expelido do corpo. Os tumores? Marina perguntou com a voz trêmula. Eu não sei. Não posso afirmar nada sem exames. Mas se isso for o que eu acho que é, então estamos testemunhando algo que a ciência médica não consegue explicar. Rodrigo olhou para Daniel, que estava sentado na poltrona, bebendo mais água que Dona Sônia tinha trazido. O menino estava exausto, mas tinha um pequeno sorriso no rosto, como se soubesse de um segredo que mais ninguém conhecia. Doutor, quanto tempo para fazer os exames? Perguntou Rodrigo, e sua voz saiu mais forte do que tinha saído em semanas. Posso organizar tudo para dentro de 1 hora. Vou chamar os técnicos, preparar os equipamentos. Isso tem prioridade máxima. Enquanto o doutor Campos saía apressado do quarto dando ordens para enfermeiras e outros médicos, Marina se ajoelhou na frente de Daniel. Você salvou meu pai. Eu senti, eu vi. Você fez um milagre. Eu não fiz nada de especial. Só pedi ajuda. Há quanto tempo você vive na rua, Daniel? Não sei. Sempre vivi, acho. Não lembro de ter casa. E seus pais? Você tem família? Não tenho. Nunca tive. Mas eu não estou sozinho. Nunca estive. E esse dom? Você sempre conseguiu fazer isso? Daniel assentiu. Desde que me lembro. Uma vez um cachorro estava atropelado na rua, quase morto. Eu me ajoelhei do lado dele e coloquei a mão. Ele melhorou, levantou e saiu andando. As pessoas que estavam olhando ficaram assustadas, saíram correndo. Depois foi uma senhora que tinha caído e quebrado o braço. Eu segurei o braço dela e a dor parou. O osso voltou para o lugar. Ela me abraçou chorando e me deu comida. Não acontece sempre, mas acontece bastante quando as pessoas realmente precisam. Rodrigo escutava tudo da cama, tentando processar toda a sua visão de mundo. Tudo o que acreditava sobre como a realidade funcionava estava sendo questionado. Era um homem racional, que confiava em dados, em ciência, em lógica, mas tinha acabado de sentir algo que desafiava toda a lógica, toda a ciência, todo o entendimento racional. Daniel, disse Rodrigo chamando a atenção do menino, você acredita em Deus? Acredito. Converso com ele todo dia, de manhã quando acordo, de noite antes de dormir.
e várias vezes durante o dia também. E ele responde, não com palavras que eu ouço, mas responde de outros jeitos, me guiando para onde preciso estar, me ajudando a ajudar outras pessoas, cuidando de mim. Como você pode ter tanta fé vivendo na rua? Passando fome, frio, dormindo em qualquer lugar, sem nada? Daniel pensou por um momento, balançando as pernas que não alcançavam o chão da poltrona. Porque ele nunca me deixou sozinho de verdade. Sempre teve alguém que me deu comida quando eu estava com muita fome. Sempre teve um lugar onde dormir quando estava muito frio, e sempre tive esse dom para ajudar as pessoas. Acho que é meu jeito de agradecer por ser cuidado. Eu cuido dos outros como ele cuida de mim. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para aquele menino maltrapilho, descalço, sujo, e viu algo extraordinário. Não era apenas o dom de cura, era a fé inabalável, a paz interior, a bondade genuína que irradiava dele. Daniel, você não pode continuar vivendo na rua. É perigoso. Você é uma criança. Eu sei me cuidar. Já sei onde é mais seguro dormir, onde tem água, onde as pessoas são mais gentis. Não, escuta. Se você realmente salvou meu pai, e eu acredito que salvou, então você muda tudo. Você fica com a gente. A gente cuida de você. Você nunca mais precisa dormir na rua. Nunca mais precisa passar fome. Daniel olhou para Marina, depois para Rodrigo. Havia esperança nos olhos dele, mas também cautela, como se tivesse medo de acreditar que algo tão bom pudesse ser verdade. Mas eu não tenho nada para dar em troca. Você já deu tudo. Deu a vida do meu pai de volta. Deu esperança onde não tinha. Isso não tem preço. Rodrigo concordou da cama. Ela tem razão, Daniel. Se eu realmente melhorei, se você realmente me curou, então eu te devo mais do que posso pagar. Fica com a gente. Vai morar na nossa casa, vai ter comida, roupa, escola, tudo que uma criança deveria ter. Por favor, aceita. Daniel ficou quieto, olhando para os dois. Então, finalmente assentiu com a cabeça, um sorriso tímido aparecendo no rosto. Tudo bem, eu fico. Obrigado. As próximas horas foram frenéticas. Rodrigo foi levado para fazer uma bateria completa de exames, enquanto Marina ficou com Daniel, levando ele para comer na lanchonete do hospital. O menino pediu um sanduíche simples e comeu devagar, saboreando cada mordida, como se fosse a melhor comida do mundo. Enquanto isso, Dr. Campos e sua equipe analisavam os resultados dos exames, conferindo e reconferindo, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Chamaram outros especialistas, oncologistas, radiologistas, patologistas. Todos chegaram à mesma conclusão impossível. Quando Marina e Daniel voltaram para o quarto de Rodrigo, algumas horas depois, encontraram uma multidão de médicos reunidos em volta da cama. Dr. Campos estava no centro, segurando uma pilha de exames e resultados, com uma expressão que misturava perplexidade, admiração e algo que parecia medo reverente. Senhor Rodrigo Marina, ele começou com a voz trêmula. Eu pratiquei medicina por 35 anos. Estudei nas melhores universidades, atendi milhares de pacientes, vi todos os tipos de casos, mas nunca, em toda a minha carreira, vi algo nem remotamente parecido com isso. Os exames, doutor, o que eles mostram? Marina mal conseguia respirar de tanta tensão. Dr. Campos espalhou as imagens de ressonância e tomografia na mesa, lado a lado com as que tinham sido feitas dias atrás. A diferença era gritante, impossível de ignorar. Estes aqui, ele apontou para os exames antigos, mostram tumores massivos nos pulmões, no fígado, no pâncreas, metástases ósseas, câncer em estágio terminal, completamente inoperável. E estes, apontou para os exames novos, foram feitos há 1 hora, do mesmo paciente. Ele fez uma pausa como se não conseguisse acreditar nas próprias palavras que estava prestes a dizer. O câncer desapareceu, completamente. Não tem mais nada. Os pulmões estão limpos, sem nenhum sinal de tumor. O fígado está funcionando normalmente, sem lesões. O pâncreas está saudável.
As metástases ósseas sumiram. É como se o Sr. Rodrigo nunca tivesse tido câncer. O silêncio que caiu no quarto foi absoluto. Até os aparelhos pareciam ter parado de apitar. Marina levou as mãos à boca, as lágrimas começando a cair novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, de alívio avassalador. Um dos outros médicos, Dr. Mendes, um oncologista renomado de 60 anos, pegou um dos exames e o levantou contra a luz, examinando cuidadosamente. Eu acompanho casos de câncer há 40 anos. Vi remissões espontâneas, que são raríssimas, mas acontecem. Mas nunca vi uma remissão instantânea. E certamente nunca vi o paciente expelir o que parece ser tecido tumoral necrosado. Analisamos o material que foi coletado da bacia. É tecido orgânico humano, mas está completamente morto, necrosado, como se tivesse sido cozinhado de dentro. É impossível, mas é o que aconteceu. Dr. Campos continuou, olhando diretamente para Daniel, que estava sentado quieto na poltrona, observando tudo com aquela calma perturbadora. Não tem explicação médica para isso. Nenhuma. Pode chamar do que quiser. Milagre, intervenção divina, evento paranormal, mas cientificamente, o que aconteceu aqui hoje desafia todas as leis da biologia e da medicina que conhecemos. Rodrigo olhou para suas próprias mãos, abrindo e fechando os dedos. Sentia energia no corpo, algo que não sentia há meses. Não tinha dor, não tinha fraqueza, não tinha nenhum dos sintomas que tinha se acostumado a carregar. Parecia ter voltado no tempo para antes do diagnóstico, quando era saudável e forte. Eu estou curado, realmente curado. Sim, Sr. Rodrigo. Pelos nossos exames, o senhor está completamente saudável. Vou querer mantê-lo em observação por mais 24 horas, fazer alguns testes adicionais. Mas pelo que vejo, o senhor pode ir para casa amanhã. Marina começou a chorar incontrolavelmente, caindo de joelhos ao lado da cama do pai. Rodrigo a abraçou com força, também chorando, ambos liberando meses de tensão, medo e desespero. Meu pai está vivo, ele vai viver, graças a Deus, ele vai viver. Daniel continuou sentado na poltrona, sorrindo suavemente. Não parecia surpreso ou impressionado com os resultados, como se já soubesse exatamente o que tinha acontecido. Dr. Campos se aproximou do menino, ajoelhando-se na frente dele para ficar na mesma altura. Daniel, é esse seu nome, certo? Sim, senhor. O que você fez? Como você fez? Eu não sei explicar direito. Eu só peço ajuda, coloco as mãos e às vezes funciona. Não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Você já fez isso antes, com outras pessoas? Já, algumas vezes, mas nunca com uma doença tão grande quanto essa. Geralmente são coisas menores, ossos quebrados, feridas, coisas assim. E você sente alguma coisa quando faz? Dor, cansaço? Fico muito cansado depois e sinto calor nas mãos enquanto faço, mas não dói. É só intenso. Dr. Campos ficou olhando para o menino, tentando entender, tentando encaixar aquilo em sua compreensão científica do mundo, mas não conseguia. Finalmente desistiu de tentar explicar e simplesmente aceitou. Obrigado, Daniel. Você acabou de fazer algo extraordinário, algo que vou carregar comigo pelo resto da vida. Naquela noite, Marina levou Daniel para casa com ela. A mansão dos Tavares ficava em um bairro nobre, tinha 3 andares, piscina, jardins imensos. Quando o carro entrou pelo portão, Daniel olhou pela janela com os olhos arregalados. É aqui que vocês moram? É, e agora é onde você mora também. Daniel nunca tinha visto nada parecido. A casa era maior do que qualquer prédio onde tinha dormido, mais bonita do que qualquer lugar onde tinha pedido esmola. Marina o levou para dentro, e o menino ficou maravilhado com tudo. Os móveis, os quadros nas paredes, os pisos brilhantes, tudo parecia saído de um sonho. Vem, vou te mostrar seu quarto. Subiram as escadas e Marina abriu a porta de um dos quartos de hóspedes. Era espaçoso. Tinha uma cama enorme, uma televisão, um guarda-roupa grande, banheiro privativo. Daniel entrou devagar, tocando nas coisas com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Isso tudo é para mim? É. Amanhã a gente compra roupas novas para você, tênis, tudo que precisar. Mas por hoje, vou pegar algumas roupas do meu pai que devem servir temporariamente. Primeiro,
Vamos tomar um banho, tá bom? Marina ajudou Daniel a tomar banho, lavando o cabelo dele com cuidado, tirando meses de sujeira e poeira das ruas. Quando o menino saiu do chuveiro, limpo e com roupas limpas, Marina quase não o reconheceu. Era um garoto bonito, com olhos expressivos e um sorriso luminoso. Preparou comida para os dois e Daniel comeu com apetite, mas sem exageros, agradecendo por cada mordida. Depois levou ele de volta para o quarto. Dorme bem, Daniel. Amanhã, quando você acordar, isso tudo ainda vai estar aqui. Não é um sonho, é real. Você tem uma família agora. Tem um lar. Obrigado, Marina, por tudo, por acreditar em mim, por me trazer aqui, por cuidar de mim. Não, Daniel, obrigado você. Você me devolveu meu pai. Não tem como agradecer suficiente por isso. Marina saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Daniel ficou sozinho, olhando ao redor do quarto iluminado apenas pela luz da lua entrando pela janela. Deitou na cama macia, afundando no colchão confortável e, pela primeira vez em sua vida consciente, dormiu em uma cama de verdade. Mas antes de dormir, fez sua conversa de sempre. Obrigado por este dia, por essa família, por essa casa. Obrigado por ter me usado para ajudar aquele homem. Ele parecia bom, só estava perdido, igual muita gente. Continua cuidando de todo mundo, das outras crianças que ainda estão nas ruas, dos doentes, de todos que precisam. Se precisar de mim de novo, estou aqui. Sempre vou estar. Amém. Fechou os olhos e dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. No hospital, Rodrigo também dormia, mas era um sono diferente. Não era o sono induzido por morfina, pesado e cheio de pesadelo. Era o sono tranquilo de um homem saudável, descansando naturalmente, sonhando com o futuro ao invés de temer a morte. E assim terminou aquele dia extraordinário, o dia em que o impossível aconteceu, em que um menino de rua, com um dom inexplicável, mudou o destino de uma família inteira e provou que às vezes, só às vezes, os milagres realmente acontecem. No dia seguinte, Rodrigo recebeu alta do hospital. Andou pelos corredores com as próprias pernas, forte e firme, enquanto médicos e enfermeiras observavam como se estivessem vendo um fantasma. Dr. Campos o acompanhou até a saída, entregando uma pasta com todos os exames. Senhor Rodrigo, oficialmente, vou colocar no seu histórico que houve remissão espontânea completa. Mas entre nós, entre essas paredes, eu sei o que realmente aconteceu. Presenciei um milagre e vou carregar isso comigo para sempre. Doutor, eu quero que você continue me acompanhando, fazendo check-ups regulares, monitorando. Se houver qualquer mudança, quero saber imediatamente. Com certeza. Vou fazer exames mensais nos primeiros 6 meses, depois trimestrais. Mas, senhor Rodrigo, entre eu e você, eu não acho que esse câncer vai voltar. O que aconteceu ontem foi definitivo. Tenho certeza disso. Rodrigo assentiu e apertou a mão do médico com força antes de sair. Marina estava esperando no carro com Daniel. Quando o menino viu Rodrigo andando sozinho, sorridente, saudável, seus olhos brilharam. Você está bem? Estou, Daniel. Graças a você estou completamente bem. Foram para casa e Rodrigo entrou em sua mansão pela primeira vez em semanas. Tinha ido direto do escritório para o hospital e ficado internado todo esse tempo. Ver sua casa de novo, poder andar pelos cômodos sem dor, respirar fundo o ar puro do jardim, foi avassalador. Ele observou Daniel explorando a casa com curiosidade infantil, tocando nas plantas, olhando os peixes no aquário, maravilhado com tudo. E naquele momento, Rodrigo tomou uma decisão. Marina, Daniel, venham aqui. Precisamos conversar. Sentaram-se na sala, os 3 juntos. Rodrigo olhou para os dois com expressão séria. Daniel, você me salvou. Literalmente me deu minha vida de volta. Eu estava com 2 dias de vida. E agora estou completamente curado. Não tem como pagar isso. Não tem como agradecer o suficiente. Então eu quero fazer uma proposta. Senhor, eu já disse que não precisa me dar nada. Já me deu uma casa, comida, isso já é mais do que eu podia sonhar. Eu sei.
mas quero fazer mais. Quero te adotar oficialmente. Quero que você seja meu filho, legalmente. Vai ter meu sobrenome, vai ter todos os direitos, vai fazer parte desta família de verdade e para sempre. Daniel ficou boquiaberto. Marina começou a chorar de emoção. Você quer me adotar? De verdade, de verdade. Se você quiser, claro, não vou te forçar. Mas sim, quero que você seja meu filho. Vai ter um pai, uma irmã. Olhou para Marina. Uma família completa. Daniel olhou para Marina, que assentiu entusiasmada. Depois olhou de volta para Rodrigo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do menino. Lágrimas de alegria pura. Eu quero muito. Nunca tive família. Sempre quis saber como era. Obrigado. Muito obrigado. Rodrigo se levantou e abraçou Daniel, apertando aquele corpo pequeno com força. Marina se juntou ao abraço e os três ficaram assim, chorando e rindo ao mesmo tempo, uma nova família sendo formada da maneira mais improvável possível. Nas semanas seguintes, Rodrigo iniciou o processo de adoção, contratou os melhores advogados, apresentou toda a documentação necessária. Como Daniel não tinha pais conhecidos, não tinha registros, o processo foi complexo, mas possível. O próprio Dr. Campos forneceu um depoimento detalhado sobre o que tinha presenciado, o que deu peso ao pedido de adoção. Enquanto isso, Daniel se adaptava à nova vida. Marina o levou para comprar roupas, e o menino escolheu coisas simples, práticas, nada muito caro ou chamativo. Compraram tênis, e Daniel ficou maravilhado com a sensação de ter sapatos nos pés pela primeira vez. Matricularam Daniel em uma escola particular. No primeiro dia, ele estava nervoso. Era uma das poucas crianças negras ali e sabia que viria de um mundo completamente diferente dos outros alunos. Marina o acompanhou até a porta da escola. Vai dar tudo certo. Você é inteligente, é bondoso, vai fazer amigos. E se as pessoas não gostarem de mim, se descobrirem que eu vivia na rua, então essas pessoas não merecem sua amizade, mas eu acho que você vai se surpreender. As pessoas boas vão ver quem você realmente é. Daniel entrou na escola, e como Marina previu, no início foi difícil. Algumas crianças o tratavam com desprezo quando descobriam de onde ele vinha. Outras faziam piadas cruéis sobre ele ter sido um menino de rua. Mas havia também aqueles que o admiravam, que viam sua história como inspiradora, que queriam ser seus amigos. Um menino em particular, Pedro, filho de um empresário rico, ficou fascinado com Daniel. Sentava ao lado dele na aula, compartilhava o lanche, o defendia dos bullies. "Por que você é legal comigo?" Daniel perguntou um dia. "Porque você é diferente. Não é metido, não fica se gabando de coisas. E minha mãe me contou sua história. Que você salvou o Sr. Tavares. Isso é incrível." Daniel deu de ombros. "Eu só fiz o que podia fazer. Qualquer um faria." Não faria. Você é especial, Daniel. Um dia vou ser corajoso e bom igual você." Em casa, a relação entre Rodrigo e Daniel se aprofundava. O empresário, que tinha sido ausente com Marina, estava determinado a não repetir os mesmos erros. Passava tempo com Daniel, ensinava coisas, ouvia as histórias do menino sobre a vida nas ruas e aprendia. Aprendia sobre gratidão, sobre fé, sobre ver beleza mesmo nas situações mais difíceis. Uma noite, encontrou Daniel sozinho no jardim, olhando as estrelas. "Posso sentar aqui com você?" "Claro." Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o céu. "Daniel, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Quando você estava na rua, você tinha medo? Medo de morrer, de ser machucado, de ficar sozinho para sempre?" Daniel pensou antes de responder. "Às vezes tinha medo sim, principalmente à noite, quando estava muito escuro e tinha barulhos estranhos. Mas aí eu conversava com Deus, do jeito que sempre converso. E o medo passava. Eu sentia que estava sendo cuidado, que tinha um propósito, mesmo sem saber qual era." "E você acha que seu propósito era me salvar?" "Acho que era parte do propósito. Mas acho que tem mais. Acho que eu vou ajudar mais pessoas ainda. Não sei como, mas sinto isso." Rodrigo assentiu, pensativo. "Sabe, eu nunca acreditei em Deus. Achava que religião era para pessoas fracas.
que precisavam de uma muleta emocional. Mas você me fez questionar tudo isso. O que você fez não tem como explicar com ciência. Tem que haver algo mais. Não precisa explicar, só precisa aceitar. Ele está aí para todo mundo, só tem que ouvir. E como eu ouço, como eu sei que não estou só falando sozinho. Daniel sorriu. Você não precisa ouvir com os ouvidos. Você sente no coração. Quando você tem paz mesmo, quando tudo está difícil, quando você sente que deve fazer alguma coisa boa e faz, quando você olha para algo bonito e sente gratidão, é assim que ele fala. Rodrigo ficou quieto, absorvendo as palavras. Aquele menino de 8 anos tinha mais sabedoria do que ele tinha acumulado em 52 anos de vida. Obrigado, Daniel, por tudo, por me salvar, por me ensinar, por fazer parte da minha vida. Você não precisa agradecer. Somos família agora. Família cuida um do outro. 3 meses depois, a adoção foi oficializada. Daniel Tavares era agora oficialmente filho de Rodrigo. Fizeram uma pequena festa em casa para comemorar. Rodrigo convidou pessoas próximas, funcionários leais, amigos verdadeiros. Dr. Campos estava lá, emocionado. Seu José, o feirante que tinha dado frutas para Daniel naquela manhã, também foi convidado e veio com a família inteira. Durante a festa, Rodrigo pediu a atenção de todos e fez um discurso. Há 4 meses eu estava morrendo. O câncer estava me consumindo e os médicos tinham me dado 2 dias de vida. Eu era um homem rico, poderoso, mas estava completamente impotente diante da morte. E então, um menino apareceu. Um menino que não tinha nada, que vivia nas ruas, que todos ignoravam. E esse menino fez o impossível. Ele me salvou. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele me mostrou o que realmente importa na vida. E hoje, ele é oficialmente meu filho, Daniel Tavares. E eu prometo ser o pai que ele merece. Dar o amor que ele sempre mereceu ter. Todos aplaudiram. Muitos choraram. Daniel estava envergonhado com a atenção, mas feliz. Marina abraçou o irmão mais novo, agora oficialmente seu irmão. Mas Rodrigo não tinha terminado. E tem mais. Eu estava pensando muito sobre o que fazer com minha segunda chance de vida, sobre como usar meus recursos de maneira significativa. Então decidi criar uma fundação, a Fundação Daniel, em homenagem ao meu filho. Vamos ajudar crianças de rua, construir abrigos, oferecer educação, assistência médica, treinamento profissional. Vou investir 20 milhões inicialmente e mais dinheiro virá. Porque se Daniel conseguiu chegar onde chegou mesmo sem ajuda de ninguém, imagina o que outras crianças podem conseguir se tiverem suporte. Vamos mudar vidas, em memória de onde Daniel veio e em celebração de onde ele chegou. A festa explodiu em aplausos novamente. Daniel tinha lágrimas nos olhos. Aproximou-se do pai e o abraçou forte. Isso vai ajudar tantas crianças, tantas que estão onde eu estava. Obrigado, pai. Foi a primeira vez que Daniel o chamou de pai, e Rodrigo sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro dele. Abraçou o filho, seu filho, e sentiu uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. Nos meses seguintes, a Fundação Daniel saiu do papel. Construíram o primeiro abrigo moderno, acolhedor, com capacidade para 100 crianças. Tinha quartos confortáveis, refeitório, salas de aula, quadra esportiva, biblioteca. Contrataram psicólogos, assistentes sociais, professores, todos dedicados a ajudar crianças traumatizadas pela vida nas ruas. Daniel visitava o abrigo toda semana. Conversava com as crianças, brincava com elas, contava sua história. Era um exemplo vivo de que era possível sair daquela situação, que havia esperança. As crianças o adoravam. Viam nele um irmão mais velho que realmente entendia por onde tinham passado. Em uma dessas visitas, uma menina de 6 anos chamada Ana se aproximou timidamente de Daniel. Ela tinha sido resgatada da rua há poucas semanas e ainda estava assustada, traumatizada. Oi, Ana, tudo bem? A menina não respondeu, apenas olhou para Daniel com olhos grandes e assustados. Não precisa ter medo. Eu também vivia na rua, igual você.
Eu sei como é difícil, mas aqui você está segura. Ninguém vai te machucar. Você vivia na rua de verdade? Vivia por muito tempo. Dormia em praças, embaixo de marquises onde dava. Passava fome, frio, tudo. E agora você tem uma casa? Tenho. Uma casa grande, com cama macia, comida todo dia, uma família que me ama. E você também vai ter, Ana, vai ver. As pessoas daqui vão cuidar de você até encontrarem uma família boa para você. E se ninguém me quiser, Daniel se ajoelhou para ficar na altura dela. Alguém vai querer. Você é especial. E enquanto isso não acontece, você tem a gente aqui. Tem comida, tem cama. Tem segurança, é muito melhor do que a rua, não é? Ana finalmente sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Abraçou Daniel com força e ele retribuiu o abraço. Lembrando de quando ele era aquela criança assustada e sozinha. 1 ano se passou desde o milagre. Rodrigo continuava completamente saudável, sem nenhum sinal de câncer. Fazia exames regulares e todos mostravam que estava em perfeita saúde. Dr. Campos continuava maravilhado com o caso. Tinha até escrito um artigo científico sobre remissão espontânea, usando Rodrigo como exemplo, mas sem mencionar os detalhes do que realmente tinha acontecido. A Fundação Daniel tinha crescido. Agora eram 3 abrigos, ajudando mais de 300 crianças. Tinham programas de adoção responsável, programas de preparação para o mercado de trabalho para adolescentes, parcerias com empresas para dar oportunidades reais. Daniel estava crescendo, já tinha 9 anos e continuava sendo o mesmo garoto humilde e bondoso. Na escola, tinha se tornado popular não por ostentar sua história ou por ser filho de um milionário, mas por ser genuinamente bom com todos. Ajudava colegas com dificuldades, defendia os mais fracos, compartilhava tudo que tinha. Seu dom de cura continuava. De vez em quando alguém estava machucado ou doente, Daniel sentia o impulso de ajudar. Curou a perna quebrada do jardineiro da casa, a enxaqueca crônica da secretária de Rodrigo, o cachorro do vizinho que tinha sido atropelado. Fazia sempre discretamente, sem alarde, sem querer atenção. Marina tinha se casado com um homem bom chamado Felipe, que adorava Daniel e o tratava como irmão. Estavam esperando um bebê e Daniel mal podia esperar para ser tio. Rodrigo tinha mudado completamente como empresário e como homem. Tratava funcionários com respeito, dava bônus generosos, criou programas sociais dentro da empresa. Sua companhia tinha se tornado referência em responsabilidade social. E em casa era presente, atencioso, um pai verdadeiro para Daniel e agora um avô ansioso esperando o neto. Em uma noite, a família toda estava reunida para jantar. Rodrigo, Marina e Felipe e Daniel. Era uma cena simples, cotidiana, mas cheia de amor e significado. Pai, disse Marina, quero fazer um brinde. Todos levantaram os copos. 1 ano atrás, achei que ia perder você. Estava me preparando para o pior. E então Daniel apareceu, literalmente um anjo enviado nas horas mais escuras. Ele não apenas salvou você, ele salvou nossa família inteira, nos mostrou o que realmente importa. Então brindo ao Daniel, ao milagre que ele trouxe, e a segunda chance que todos nós recebemos. Saúde! Disseram todos brindando. Daniel ficou vermelho com a atenção, sempre desconfortável quando o elogiavam. Rodrigo observou o filho com orgulho imenso. Daniel, posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Você é feliz? De verdade? Não sente falta de algo? Não quer algo mais? Daniel pensou por um momento. Sou muito feliz. Mais feliz do que imaginei que era possível ser. Tenho uma família que me ama. Tenho casa, comida, escola, amigos e posso ajudar outras crianças através da fundação. Não preciso de nada mais. E você ainda conversa com Deus do jeito que conversava antes? Todo dia. Agradeço por vocês, por tudo que tenho e peço que Ele continue cuidando das crianças que ainda estão nas ruas, que ainda estão sofrendo. E peço que me use quando precisar para ajudar outras pessoas. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Você é um presente, Daniel. Para mim, para sua irmã, para todas as crianças que você ajuda. Obrigado por ter aparecido na minha vida. Você também é um presente para mim, pai. Me deu tudo o que eu precisava. Me deu uma família. Naquela noite, depois que todos foram dormir,
Rodrigo ficou acordado na cama, pensando em tudo que tinha acontecido no último ano. A jornada da morte certa para a vida plena, da solidão para o amor, do egoísmo para o propósito. Levantou-se e caminhou até o quarto de Daniel. A porta estava entreaberta e ele viu o menino dormindo tranquilamente, um pequeno sorriso no rosto. Entrou silenciosamente e ficou observando por um momento. Então, pela primeira vez desde que era criança, Rodrigo ajoelhou-se ao lado da cama. Não sabia as palavras certas, não conhecia orações decoradas, mas falou do coração. Se você está aí ouvindo, obrigado. Por Daniel, por esta família, por minha segunda chance. Eu desperdicei tanto tempo sendo egoísta, correndo atrás de coisas que não importavam. Mas agora eu entendo. Entendo o que realmente tem valor. Prometo usar o resto da minha vida para fazer diferença, para ajudar outros, para ser o pai e o homem que Daniel me inspirou a ser. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Não houve resposta audível, nenhum sinal dramático, mas Rodrigo sentiu uma paz profunda descer sobre ele. Uma certeza silenciosa de que tinha sido ouvido, de que estava no caminho certo. Beijou a testa de Daniel suavemente, saiu do quarto e voltou para sua cama. Deitou ao lado da esposa, abraçou-a e dormiu o sono tranquilo de um homem que tinha encontrado redenção, propósito e amor verdadeiro. E Daniel continuou dormindo, sonhando com o futuro, com todas as pessoas que ainda ajudaria, com todas as vidas que ainda tocaria. Porque seu propósito não tinha terminado, tinha apenas começado. E ele estava pronto para onde quer que Deus o levasse, para ajudar quem quer que precisasse. A história de Daniel Tavares e Rodrigo Tavares se tornou uma lenda silenciosa, sussurrada em corredores de hospitais, contada em círculos religiosos, debatida em conferências médicas. Alguns acreditavam, outros duvidavam, mas aqueles que presenciaram sabiam a verdade. Milagres acontecem. Não sempre, não para todos, mas acontecem. E às vezes vêm embrulhados nas formas mais humildes e improváveis. Um menino de rua, descalço e faminto, com um dom extraordinário e uma fé inabalável, que mudou não apenas uma vida, mas uma família inteira, e através dela, centenas de outras vidas. E no final, o verdadeiro milagre não foi a cura física. Foi a transformação espiritual, a redenção do homem que tinha perdido o rumo, a formação de uma família unida, não por sangue, mas por amor e escolha. E o legado de bondade que continuaria impactando vidas por gerações. Daniel nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a humildade, nunca parou de conversar com seu amigo invisível. E Rodrigo nunca esqueceu do dia em que a morte estava a 2 passos de distância. E um menino, com mãos mágicas e coração puro, disse: "Posso tentar?" E mudou tudo para sempre.